Os queridos irmãos e irmãs, para finalidade de nossa vida espiritual, essa parábola de hoje ajuda muito a entendermos o cenário em que nós podemos nos encontrar. Óbvio que aqui o contexto, nosso Senhor Jesus Cristo está falando a respeito do povo escolhido que diz ter aceitado o chamado de Deus e depois não foi e não cumpriu aquilo que Deus queria deles. Mas Deus nos solicita e nós, como este filho, dizemos logo de cara não, porque nós não queremos fazer a vontade de Deus, queremos fazer a nossa, queremos fazer aquilo que nós queremos, aquilo que Deus quer. Tá bem, deixa para lá, isso é problema de Deus, Ele que ache outro para fazer, Ele que encontre alguém que faça no meu lugar. E depois, assim como o filho, quando passamos a refletir sobre as nossas ações, passamos a pensar sobre o não que demos para Deus, somos tocados pela graça e no fim acabamos fazendo a vontade de Deus. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes também não acontece conosco a situação do outro filho, que disse sim de pronto, quando o pai pede, vai trabalhar na minha vinha. Claro! Vou, estou pronto, eis-me aqui. E depois somos tomados pela preguiça e não levamos a cabo, não cumprimos com os nossos propósitos. Talvez essa situação seja ainda mais comum, seja ainda mais frequente nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes não enxergamos coisas boas? Quantos propósitos não tivemos no começo desse advento? E quantos já não foram ficando pelo meio do caminho, né? Quantos nós já não abandonamos? Isso só desse tempo. E se nós formos falar da nossa vida, quantas vezes já não tomamos resolução para abandonar de vez com determinado pecado, para conquistar determinada virtude, para fazer tanto tempo de oração, para começarmos a estudar, etc, etc, etc. E quanto tempo durou esta nossa boa resolução, este nosso bom propósito? Talvez tenha sido como este segundo filho da parábola, que até diz sim, até se coloca de prontidão, mas depois foi tomado pela preguiça, foi ficando acovardado e assim deixando de lado a vontade de Deus, os bons propósitos e as boas resoluções. A parábola faz um retrato de como a maioria dos nossos dias são. Ou nós não queremos e brigamos contra a vontade de Deus, mas por fim acabamos vencidos por ela. Ou então, até fazemos bons propósitos, mas deixamos que a preguiça tome conta de nós. É triste pensar que nos dois há defeito. O primeiro, defeito porque não estava de prontidão desde o início. E o segundo, porque no fim sucumbiu à sua preguiça. As duas disposições são defeituosas. Por isso, não penso que seja um problema complementar a parábola com um terceiro filho, que embora não esteja citado, está presente. Há um terceiro filho aqui, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho unigênito, aquele que diz sim e mantém o sim, desde o início, e nós viremos agora no tempo de Natal, ouvir esta passagem da carta aos Hebreus. E então eu disse, eis-me aqui, envia-me. Desde o início, disse sim à vontade do Pai. O unigênito, desde todo sempre, disse um perpétuo sim à vontade de Deus, à vontade do Pai. E manteve e sustentou esse sim, ainda quando lhe custou o seu sangue. Este é o modelo que devemos nos inspirar. É assim que deveríamos ser. É isso que devemos procurar fazer com as nossas vidas. Dizer sim a Deus, logo de pronto, sempre de cara, e manter, sustentar este nosso sim, ainda que custe. Esse filho que começa dizendo sim, eu vou, quando pensou no sol quente, quando pensou nos espinhos que estariam lá, nos animais que teria que enfrentar, no caminho que teria que fazer, melhor não. Não pode ser assim.
As dificuldades fazem parte do cumprimento da vontade de Deus. É a cruz de cada dia que nós devemos carregar. Por isso, o melhor exemplo é o terceiro filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos a Ele, nesta Eucaristia que estamos celebrando no dia de hoje, a graça de sermos como Ele, estarmos prontos, dizemos sim e mantemos este sim, à vontade de Deus, de forma contínua e prolongada, até o fim de nossos dias. Que Deus, nosso Pai, acolha a nossa boa disposição e nos conceda a graça, mediante o sacramento que nós celebramos no dia de hoje, de mantermos estas boas disposições até o fim de nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.